Uma boa noite de salvação. Shalom. É assim que Jesus saudava quando andou e pisou nessa terra. Vamos entender um pouquinho? Eu chamo esse sermão de na tua dor, no teu choro, na tua dificuldade. O sermão que Deus não é indiferente ao seu problema. Esse é o título desse sermão. Deus não é indiferente ao seu choro. Deus não é indiferente às tuas dificuldades. Deus não é indiferente às tuas necessidades, às tuas circunstâncias. Ou seja, existe um propósito. Vamos entender? Eu quero que você, te convido para comigo abrir a tua palavra, a tua Bíblia. Você acredita na Bíblia? Você acredita em Deus? Então, se você acredita em Deus e acredita na Bíblia, que é a boca de Deus falando com você, então abra a tua Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, né, o discípulo amado de Jesus. Em João, nós vamos ler o capítulo 11 e no versículo 35 apenas por enquanto. E vamos entender um pouquinho aqui e refletir um pouquinho mais no que Deus quer comunicar a mim e a você. Vamos lá? E diz assim: Jesus chorou. Creio que é um dos versículos menores da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Jesus chorou. João, segundo ele escreveu, João, o apóstolo amado de Jesus, versículo 35, Jesus chorou. E aí eu pergunto para você, quem é Jesus? Ou você faça essa pergunta para você mesmo. Quem é Jesus? Vamos descobrir? Agora eu quero que você, no mesmo João, só que o capítulo 1, vamos responder à luz da Bíblia, da própria palavra, que é escrita, inspirada pelo Espírito Santo, que é o Deus habitando em mim e em você. Vamos responder exatamente essas questões. E vamos entender quem é esse Jesus que chorou. Topa? Vem comigo? Eu te agradeço então. Eu estou aqui numa Thomas Nelson, é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia muito boa. Se você não tem uma Bíblia de estudo, eu aconselho que tenha. É importante que tenha, porque faz uma diferença boa. Mesmo o Evangelho de João, só que o capítulo 1 agora. E vamos ler os versículos iniciais. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe existiria. Tudo foi feito por ele e para ele. E estava ele com a vida, e a vida dos homens estava nele. Ele era a luz dos homens. A luz que brilha nas trevas, e as trevas sem ele não existiria de outra forma. Seriam trevas, porém se iluminam pela luz dele. E só até aqui, fomos até o versículo 5, tá? No princípio ele estava com Deus, no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Outras tradições, como a João de Almeida, vai dizer exatamente assim. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo veio e habitou entre os homens. E veio morar nessa terra, na porção seca, né? Vestindo um tabernáculo de carne, sendo igual a mim, igual a você. E esse Jesus, que se tornou homem, 100% Deus, e que neste momento ele estava aqui, habitando no tabernáculo de carne, ele não tinha sido crucificado ainda, não tinha sido ressurreto, e não tinha subido para a destra do Pai. E aqui nós vemos que ele estava no princípio da criação de todas as coisas. Quando Deus, o Espírito Santo de Deus estava, ele, na Gênesis 1, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas e a face do abismo, e não havia nada, havia um caos, mas pela palavra, porque aqui diz aqui, no princípio era aquele que é a palavra. Jesus, ele é considerado a palavra, né? Então, pela palavra começou a se criar céus, terras, mares, luminares, luas, e veio até a criação nossa. Então, no princípio, Jesus estava. Então, quem chorou? Jesus. Ou seja, o que essa palavra quer dizer? O que eu quero que você entenda? Quero que você compreenda. Esse Jesus não é indiferente ao seu choro. Jesus também chorou.
Jesus também teve sentimento. Jesus também passou pela dor do luto. Jesus também passou por circunstâncias e situações difíceis, situações desagradáveis, situações de dores, situações de aflições, situações de abandono, situações de perseguição. Quiseram apredejar ele, inclusive no capítulo de 11, nesse mesmo contexto aqui em que ele chorou, né? Daqui a pouco vamos entender um pouquinho mais, mas o que eu quero que você entenda, uma palavra que eu quero liberar para você: Jesus. Você já descobriu que Jesus é Deus, e ele estava lá no princípio da criação de todas as coisas, e que ele é a palavra, ele é a personificação da palavra, o Espírito Santo de Deus, que é o Deus habitando hoje em nós, né? Jesus disse: eis que eu vou para o Pai, e se eu não for, não haverá como eu enviar o advogado, o consolador, aquele que vai estar convosco até a consumação do século. Ou seja, o selo, o penhor do Espírito Santo. Eis que vos enviarei o Espírito Santo Consolador, e ele vos revelará toda a verdade, né? É o Deus habitando em nós. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois casas e moradas de Deus? Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Ele veio habitar em nós, ele habita em nós, e ele mora em nós, ele molda em nós, e nós somos templo do Espírito Santo. Por isso precisamos viver em novidade de vida e em santidade. Porque Deus, nós quando pecamos, nós afastamos Deus de nós. Nós afastamos a presença do Senhor, a presença de Jesus, a presença do grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus. E também entristecemos o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós. Então, somos casa e morada desse Deus, né? Então, quem é esse Deus que chorou? O próprio Jesus. Então, Jesus, descobrimos em João 1, capítulo do 1 ao 5, que ele é Deus, né? Ele é Deus que estava no início, ele é Deus que estava em 1 de João, porque ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e se formou carne e habitou entre os homens. Quem habitou entre os homens? Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e voltou para o céu, tá? Mas eu quero que você entenda um pouquinho mais do poder desse Deus. Vamos para Isaías 40. Abra aí a sua Bíblia em Isaías 40, do capítulo 40 e versículo, vamos ler do 11 em diante. Como o pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo e conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Versículo 12. Quem mediu as águas na concha da sua mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra e pesou as montanhas em balanças e as colinas em seus pratos? O que diz essa palavra? A soberania e o poder desse nosso Deus. O quão imenso é esse Deus. Você pode limitar Deus, igual muitos limitam em espaço, como aquela mulher samaritana, ela dizia, os judeus dizem que em Jerusalém é o lugar certo de adorar. E um diz que é nesse lugar, outro diz que é no outro. E Jesus disse para ela, os verdadeiros adoradores adorarão ele em espírito e em verdade. É óbvio que existem lugares onde a presença é maior. Por exemplo, onde tem mais pessoas buscando, mais pessoas concentradas com o mesmo intuito, né? Vamos dizer que você vai aí para um grande evento de um artista seu preferido, de uma pessoa que faz show. Ali você vai chegar ali naquele palco, onde está reunido ali milhões de pessoas, com o mesmo intuito de parabenizar, de curtir ali o show daquele artista, né? Se é um cantor, se é um comediante, enfim. Então existe uma concentração. Existe também os avivamentos, existe os templos, existe os montes, né, para orar, as vigílias. Então lugares em que a presença é maior, e não porque Deus é diferente nesses lugares, mas porque a busca se torna tão intensa que a presença se torna também mais intensa. Por isso mais agradável, e por isso existe mais revelações nesses lugares. Por quê? Porque é uma busca com mais número de pessoas, com o mesmo intuito, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal.
e esse Deus, ele, como ali em Pentecoste, né, os 120 estavam, e eles estavam em comum em oração, e eles estavam buscando fervorosamente poder, porque Jesus disse para eles ficarem ali esperando o poder, esperando, e aí veio a descida do Espírito Santo com poder, com glória, e foi aquela coisa maravilhosa em Atos 2. E se juntou muita gente. Por quê? Então a presença aumentou por quê? Porque muitas pessoas estavam ali com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, se esvaziaram de si para receber aquele poder, aquela glória, aquela unção, aquela Shekinah do Deus Espírito Santo que estava se manifestando naquele lugar em Pentecoste 2, como em outros casos aí de avivamento. Mas esse Deus, ele não se limita à geografia, não se limita a espaço, não se limita a lugares. Ele habita dentro de você e dentro de mim. Na medida que eu reconheço Jesus como o meu único e suficiente Salvador, na medida que eu confesso os meus pecados, me arrependo e me entrego, eu tenho um novo nascimento e o Espírito Santo começa a habitar em mim após o batismo, após a confissão, após eu aceitar o senhorio de Jesus, reconhecer que ele verteu o teu sangue, morreu pelos meus pecados, pelas minhas mazelas, pelas minhas culpas e me salvou, me dando assim o direito da salvação, o direito da vida eterna. Eu reconheço tudo isso. Então esse Deus, o Espírito Santo que habita em mim e que vai operar em mim o querer, o efetuar e o agir de Deus, e vai trazer, através da palavra, fazer com que eu me santifique, que eu me limpe, e assim vamos sendo servos do Senhor, para aceitá-lo. Mas aí, esse Deus que é tão imenso, porque aqui em Isaías 40, do versículo 11 até o 16, diz o quê? Que ele é tão imenso, que na palma da tua mão ele mede todo o céu. Para quem já andou de avião, sabe o tamanho desse céu. Você vai para Londres, vai para o Japão, você vai para os Estados Unidos, você está contemplando o mesmo céu que está no Brasil, está no Japão, o mesmo céu que está em São Paulo, está na Bahia e por aí. Mas esse Deus tão imenso, tão grande, ele mede na palma da tua mão este céu. Ele é imenso. E na concha da tua mão ele pega os rios, os oceanos, os mares. Você já viu? Já foi para a praia? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, Santa Catarina, são belas praias maravilhosas, aquela quantidade de água, aquela imensidão de água, os rios da Amazônia, enfim. Já imaginou esse Deus que pega na concha da sua mão todas essas águas? Esse é o tamanho do seu Deus, do meu Deus. E ele sendo tão grande, tão supremo, tão magnífico, tão majestoso, tão imensurável, resolveu deixar o teu céu de glória e vir habitar, em João 1, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era a palavra, e ele deixou o teu céu de glória, deixou de existir como Deus e veio morar na terra. Vestiu a carne, vestiu o tabernáculo, em forma de homem, viveu como homem, porém não pecou, e como um santo imaculado, entregou a tua vida para morrer pelos nossos pecados, pelo teu pecado, pelo meu pecado, assim nos dando o direito de salvação e nos comprando de volta para Deus. Esse Deus tão grande, esse Deus tão imenso, que chorou. Jesus chorou, ou seja, ele não é indiferente às tuas lutas, não é indiferente às tuas dores, não é indiferente às tuas mazelas, não é indiferente àqueles que te julgam, que te desprezam, que te abandonam, mas ele chora também. Então ele sente por você quando você sofre, mas quando ele chega, ou seja, quando a presença dele, desse Deus que mede o céu a palmo e que pega os rios em oceanos e que em pratos de balança, como fossem balanças romanas, ele pesa as ilhas, essas grandezas de terras e de montanhas e de riquezas nesse mundo que conhecemos, são pesados em balanças e como um pó. E todos esses governos, todas essas nações, é como uma gota de água em um balde de água. Ou seja, não tem significado. O tamanho desse Deus, tão grande, tão imenso, e que deixou o céu para vir
nesse tabernáculo de carne e passar pelo processo da cruz do Calvário, rasgasse o véu da separação, e agora hoje você, feito reis e sacerdote, pode aí fechar o seu olho e orar e Deus te ouvir. E falar com Deus e Deus te ouvir. E pedir, fazer o seu pedido e Deus te atender. Esse Deus tão grande agora, pela morte sacrificial, pelo amor sacrificial de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que é João 3,16, que é a nossa próxima leitura, que eu quero que você acompanhe comigo, que vai finalizar, antes de mensurar aí o 1 Coríntios 3,16, que é o Espírito Santo, o Deus que habita o homem, habita a mulher, que o aceitou. Vamos ler agora João 3,16, que é um versículo conhecido demais por todos nós, mas que merece ser lembrado em todas as nossas orações. Por quê? Esse versículo ele diz uma situação da qual nem eu faria e nem você faria, que é entregar o teu próprio filho por amor de nós. João 3, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o teu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou você de forma loucamente, de forma tal maneira, de forma sublime, de forma sacrificial, de forma provada, na cruz do Calvário. Jesus morreu. Deus, ele enviou o teu filho, o teu único filho, o unigênito filho, não é o que diz esse versículo, e mandou o teu filho para morrer em teu lugar, em meu lugar, e todos aqueles que crê. Então olha, vou ler de novo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus e Deus só quer uma coisa de você: que você tenha a vida eterna, que você viva para sempre. Então, sabe, essa circunstância que você está passando, esse choro, esse luto, essa dificuldade, sabe, esse abandono, você está sozinho, você está sozinha. Hoje é sexta-feira, dia que muitos terminam suas atividades na semana, cumprem sua missão na questão do trabalho, muitos que não trabalham no comércio, que trabalham em indústria, e aí a sexta-feira, poxa, eu vou ficar sexta-feira sozinho, vou ficar sábado sozinho, vou ficar domingo sozinho, e existe índice de maior número de suicídio. Pessoas se matam nas sextas-feiras porque ficam sozinhos, porque ficam desprezadas, porque ficam abandonadas e porque se sente um nada ou ninguém. Então eu estou aqui com uma palavra para você. Reconheça Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e reconheça o amor que Deus teve por você, amor sublime, de tal maneira, amor sacrificial, que deu e entregou o teu filho, teu próprio filho, para pagar o resgate pela tua alma. E Ele quer uma coisa de você, tanto Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo, te levar para a eternidade. Então não tira a tua vida, então não despreze aquilo que Deus tem te dado. E seja perseverante, seja confiante, pegue na palavra, busque a palavra, ore comigo e sabe, alimenta a tua esperança, para que você consiga entender e compreender o amor que Deus tem por você. O amor que Deus tem de tal maneira, sobremaneira, excelso. Esse Deus tão grande, esse Deus tão imenso, esse Deus que está em toda parte, nada consegue contê-lo. Porém Ele resolveu habitar a mim e habitar a você, mas com uma condição: através da fé. Se você não acreditar que Jesus é Filho de Deus e que Ele veio e morreu por nós, se você não acreditar que Ele te amou de tal maneira, de forma, sabe, você talvez mendigando o amor aí de uma namorada, o amor do namorado, do marido, o amor da esposa, não mendigue nada de ninguém. Ame. Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. E amai a Deus acima de todas as coisas. Amai a Deus acima de todas as coisas. De tudo que você tem, de tudo que você possui, de todo o teu intelecto, de toda a tua inteligência, com tudo que você tem, com toda a tua razão. Adore ao Senhor, ame ao Senhor.
Porque quando você ama o Senhor, quando você aceita o Senhor, como seu Salvador, como seu guia, como seu intercessor, Ele vai cuidar de você. Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar esperança, Ele vai resolver as coisas que precisam ser resolvidas, vai corrigir todas as coisas. Aquelas amizades que você pensa que são amigos, que são pessoas de valor, e se não for, Ele vai tirar do seu caminho, vai trazer pessoas de verdade para ficar no seu caminho. Ele vai trazer provisão. Mas é quando você começar a deixar o Senhor dominar a tua vida, sabe, guiar os teus passos, levar você na direção certa. E você vai conseguir, através da oração, através da entrega, através da súplica, da intercessão, da ação de graça e da leitura da palavra. Começa aí, você sozinho. Sim, hoje você não tem ninguém para poder dividir. Começa sozinho, depois se quiser divide comigo, manda uma mensagem para mim, porque eu vou orar com você, vou interceder com você, e vou colocar você na corrente de oração, da intercessão, e vou, sabe, se eu puder falar do Evangelho para você, falar do amor de Deus, falar do quanto Deus tem feito na minha vida, e na vida dos meus irmãos, na vida dos meus, e que Ele pode fazer na sua vida também. Tá esse Deus tão grande. Vamos agora terminar, e vamos terminar diferente. Eu estou sendo guiado aqui pelo Espírito Santo. A minha intenção era terminar em 1 Coríntios 3,16. Como eu disse, a Bíblia responde à Bíblia. Eu estou falando aqui, eu tenho certeza do que eu estou falando, na questão de que o Espírito Santo está morando em nós. Mas eu quero ler junto com você. Abra a tua Bíblia em Coríntios 3, 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E diz assim: Vós não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vós não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Tá vendo? Somos casa e morada de Deus. Ele está em toda parte, em todo lugar. Mas Ele resolveu morar dentro de você e dentro de mim. E você sabe o que acontece quando um Deus soberano, Criador dos céus, da terra, dos mares, e que fez florestas, animais, e que fez os luminares, e que fez as estrelas, e que tem a ordem de tudo, e que tem o comando de tudo, quando Ele habita dentro de você, Ele vai te trazer paz, Ele vai te trazer esperança, Ele vai te trazer fé, Ele vai te trazer amor, Ele vai te trazer regozijo, Ele vai te trazer alegria, porque é fruto desse Deus. Gálatas 5,16 é o fruto do Espírito: paz, gozo, fé, temperança, domínio próprio, e daí por vai. 9 frutos, tá? E vamos finalizar com Isaías 40. Vamos finalizar com Isaías 40. Vamos ler o finalzinho, porque você já entendeu que Jesus, o que chorou, quem é? Jesus chorou. Jesus não é indiferente às tuas dores, às tuas mazelas, às tuas dificuldades, às tuas circunstâncias. Jesus chora. Jesus chora porque alguém te machuca. Jesus chora porque alguém te ofende. Jesus chora porque alguém te despreza. Mas também Jesus chora quando você despreza a palavra, quando você despreza o nome dele, quando você não a reconhece, quando você vive em dois mundos, não sabe se é crente, se não é, não sabe se está servindo o mundo ou se está servindo a Deus. Jesus também chora. Então Jesus chora quando alguém te machuca, mas Jesus chora quando você fere o Espírito Santo dele, quando você o entristece, quando você o magoa, quando você peca, quando você falha, quando você olha para o pecado. Eu posso pecar hoje porque eu orei ontem, eu fui na igreja ontem. Não, seja alguém de verdade, porque senão você não vai viver nem esse mundo e nem o mundo vindouro. E o que Deus quer para você, João 3,16, porque Deus amou a você de tal maneira que entregou o teu Filho para que todo aquele que nele crê, aquele que reconhece como Salvador, como Senhor Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então você não vai perecer, você vai viver para a eternidade. Você não vai perecer nesse caminho que você está. Você não vai perecer nessa dificuldade que você está. Você não vai perecer nessas lutas que você está vivendo, nessas aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. O seu Deus, o meu Deus. Então, você vai ter vida eterna. Na medida que você aceita Jesus, que você em fé acredita nisso e reconhece e se rende a Ele, você já
passou da morte para a vida, não vai morrer mais, você é eterno. E vamos agora, Isaías 40, e vamos ler os finalzinhos, porque você merece. Isaías 40, capítulo 40 e versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem se fatiga, e nem se fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado, ele dá vigor ao que não tem nenhuma força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Quer palavra melhor que essa? Esse Deus que não se cansa, que não se fadiga e que é poderoso, soberano, criador de todas as coisas. Acabamos de ler aqui Isaías, um grande profeta messiânico. Agora tem um detalhe no versículo 31. Esse é o segredo. Onde está a sua esperança? Em quem você está confiando? Você está confiando no novo presidente, no novo governo? No novo presidente da sua empresa? No novo gerente? Você está confiando no seu dinheiro? Você está confiando na sua sabedoria? Na sua ciência? No seu comércio? Você está confiando nas suas forças? É nisso que você está confiando? Então você está com a confiança errada. Muda o seu foco. Muda o seu alvo da confiança. Olha aqui o versículo que diz. Versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor Jesus. Você espera no Senhor Jesus? Olha o que diz para você. Renovarão as suas forças. Receba a força renovada agora no nome de Jesus. Vai voar alto como águias. Não é voar águia não. Não sai aí pensando que você é águia não. Vai ser como águia. Você vai alto. Você vai alcançar degraus. Vai alcançar níveis altos na sua vida. Profissional, financeira, sentimental, espiritual. Porque essa é a palavra para você hoje. Essa é a palavra para mim hoje. Voarão alto como águias. Correrão e não ficarão exaustos. Andarão e não se cansarão. Por quê? Qual é o porquê aqui? Esperam no Senhor Jesus. Aqueles que esperam no Senhor Jesus. Confere aí. Não é o Flávio, evangelista Flávio, que está dizendo. É a palavra. A palavra que cura, liberta, salva, restaura e ainda leva para o céu. E eu quero que você medite nessa palavra. Que você, sabe, se revigore com essa palavra. Eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo porque está muito bom. Aleluia. 28. Isaías 40, versículo 28 até o 31 nós vai ler. Leia comigo. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem se fatiga e nunca fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele é muito sábio. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que não tem nenhuma força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor Jesus renovarão as suas forças, voarão alto como as águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Por quê? Porque esperam no Senhor. Jesus chorou. Jesus não é indiferente à tua dor, não é indiferente às tuas mazelas, não é indiferente às tuas circunstâncias. Jesus é Deus. Jesus é Deus. O Deus que veio habitar dentro de você. O Deus que veio habitar dentro de mim. O Deus que move dentro de mim o querer, o agir, o efetuar de Deus. Esse Jesus diz que se você espera nele, você vai renovar suas forças e voará como águia. Correrá e não cansará. Andarão e não ficarão exaustos. Essa é a palavra. Receba em nome de Jesus e se fortaleça, né, no poder dessa palavra. É o meu voto, é a minha oração, é a minha súplica, é a minha intercessão, desejando um excelente final de semana, que o Senhor te abasteça com a tua glória, com a tua Shekinah, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Shalom. Aleluia.